Olá, meu amigo, minha amiga! Chegamos aqui agora no momento de estudar uma questão desafio. Uma questão desafio adaptada de uma questão que já foi cobrada em concurso público. Já falei dela. O ano foi 2012, Banca FCC, Prova de Fiscal do Estado de São Paulo. Tornei a questão um pouquinho mais difícil. Agora, é uma questão excelente para que nós possamos revisar todos aqueles conceitos, aqueles casos peculiares dentro do tema decadência que nós estudamos ao longo daqueles vídeos de teoria. Tudo bem? Então vamos lá, hein? Questão desafio. Olha só quem vai te desafiar. Chuck Norris, o negócio é brabo. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler com você a questão e eu te desafio a pausar antes de eu começar a corrigir, antes de eu te dar o gabarito. Eu quero que você pause o vídeo logo após a leitura da questão e aí você vai tentar resolver. E depois me diz se conseguiu ou não, tá? Entra lá na minha fanpage, prof.marcelo com 2L's Leal, ou no blog Tributário e Concurso, me manda e-mail, faz alguma... Manda assim, pô, professor, eu acertei a questão de desafio. Até hoje eu acho que ninguém acertou. Pelo menos alunos presenciais, quando eu coloco a questão em sala, deixo aí uns 10 minutos, 5 minutos que eu deixo, para que eles tentem resolver. Na prova, a média é de 1 minuto e 40, 2 minutos por questão. Eu dei 5 minutos para os meus alunos do presencial. Até hoje ninguém conseguiu resolver. Te desafio. Eu não, Chuck Norris. Te desafia a acertar essa questão. Vamos lá, sem mais delongas. Um determinado comerciante paulista foi surpreendido em abril de 2012 com uma fiscalização da autoridade fazendária do Estado de São Paulo em seu estabelecimento. Como resultado da fiscalização, foi apontado o não recolhimento de ICMS no período de agosto de 2006 a maio de 2007 e que houve recolhimento a menor no período de junho de 2007 a novembro de 2007. Sublinhe-se ainda que no período de julho de 2007 a novembro de 2007 foi amplamente provado no processo administrativo fiscal, tendo sido oportunizado contraditório para a defesa ao contribuinte, que o pagamento a menor fora praticado com artifícios fraudulentos, aptos a dissimular a ocorrência do fato gerador. Em razão do não pagamento do imposto devido, foi lavrado o auto de infração, com os devidos acréscimos legais, e dele notificado o contribuinte em outubro de 2012. Com base na situação acima narrada, assinale a alternativa que contém o período unicamente no qual os respectivos créditos foram extintos pela decadência. Caramba, hein? Olha para mim. Pausa o vídeo. Pausa o vídeo e tenta fazer a questão. Porque a partir de agora, vou reler a questão, já te dando a dica de como que você deve resolver esse tipo de questão. Tente fazer a questão sem essas dicas, tudo bem? Pausa! Voltei, pronto. Já deve ter passado os 5 minutos, você deve ter tentado fazer a questão, assim espero. Chegou o momento de nós começarmos a ler a questão, já com algumas dicas. Quer ver? Olha só. Um determinado comerciante paulista foi surpreendido em abril de 2012. Legal, hein? Abril de 2012 foi quando nós começamos a fiscalização. Foi lá o fiscal, fez lá o TIF, né? Falando, opa, comecei agora, hein, a fiscalizar a sua empresa. Legal. Como resultado da fiscalização, foi apontado o não recolhimento, olha aqui, o não recolhimento do ICMS. Estou falando de um tributo sujeito a lançamento por homologação. Você já sabe, o contribuinte ele deve, além de entregar a declaração, deverá recolher de forma antecipada o tributo que ele próprio apurou. Esse período aqui, o contribuinte não efetuou o recolhimento antecipado. Qual é a consequência disso para o STJ? Hein? Lembra? Exato. Para o STJ, então, quando você
não faz o pagamento antecipado, você não mais aplica, para fins de contagem do prazo decadencial, o artigo 150, parágrafo 4º. Você aplica, o artigo 173, inciso 1. Então, olha que interessante, vamos lá. Nesse período de agosto de 2006 a maio de 2007, eu irei aplicar, para fins de contagem do prazo decadencial, o artigo 173, inciso 1. Ah, Marcelo, por que decadencial? É ICMS. O contribuinte, ao entregar a declaração, não constitui o crédito tributário, sendo somente objeto de preocupação do fisco a partir de então a cobrança, portanto, falaríamos de prazo prescricional e não mais decadencial? Sim, concordo, querido. Só que em algum momento você leu na questão aqui que a declaração foi entregue pelo contribuinte? Não. O contribuinte nem declara e nem faz o pagamento antecipado nesse período. Então, a autoridade fazendária tem todo o interesse em fiscalizar e constituir o crédito tributário. O ponto é, qual é o prazo que eu vou utilizar para a contagem da decadência? Aquele próprio dos tributos sujeitos a lançamento por homologação? Num primeiro momento, você poderia pensar assim, mas por que você não mais aplicará esse artigo? Porque, segundo o STJ, quando não há recolhimento antecipado, você aplica o artigo 1731. Então, opa, vamos lá. Agosto de 2006 a maio de 2007, 1731. E no segundo período, que foi de junho de 2007 a novembro de 2007, tivemos, olha aqui, querido, recolhimento a menor. Meu amigo, minha amiga, responda-me. Se há recolhimento, ainda que a menor, qual o prazo que nós utilizaremos para a decadência? Aquele do 1731 ou do 150, parágrafo 4º? 150, parágrafo 4º. Teve o recolhimento, ainda que a menor. Não teve de novo a entrega da declaração. Se já tivesse tido a entrega da declaração, nem mais falaríamos de decadência. Só que o contribuinte paga sem declarar. Tudo bem, pagou sem declarar, legal. Eu, fisco, tenho total interesse ainda de fazer o quê? Constituir o crédito tributário, porque há uma diferença aí. Prazo, nesse caso, como houve o recolhimento a menor, mas houve recolhimento antecipado, aplico a regra para tributos sujeitos a lançamento por homologação, que é o 150, parágrafo 4º do CTN. Gostei, hein? Estou começando a entender. Então, o período, olha aqui. Mas aqui tem uma pegadinha, você já vai ver. Isso aqui é o que você faria no primeiro momento. Por que pegadinha? Sublinhe-se ainda que no período de julho de 2007 a novembro de 2007, ou seja, esse período aqui é do mês 6, junho de 2007 a novembro de 2007. Sendo que no mês seguinte, ou seja, aqui tem o mês 6, mês 7, a partir do mês 7 até o final do período, o que acontece? O cara, ele vai e utiliza artifício fraudulento, pratica fraude. Isso é aprovado. Então, no mês de junho, beleza, ele fez recolhimento a menor, tranquilo, você aplica o 150, parágrafo 4º. Só que a partir do mês seguinte, ele começa a usar de artifício fraudulento. Qual é a consequência disso, então? Que você, de acordo com o STJ, não vai aplicar mais o 150, parágrafo 4º para todo este período. Você vai aplicar o 150, parágrafo 4º, então, vamos lá, apenas para qual período, meus amigos? Junho. Por quê? Aqui em junho, ele faz o recolhimento a menor e não pratica fraude.
Agora, a partir do mês seguinte, o garotão resolve praticar fraude. Por conta disso, aí você sai da regra dos tributos sujeitos a lançamento por homologação e entra na regra geral. Vai contar o prazo decadencial na forma de um 731. E qual será o seu referencial nesse ponto aqui? Tudo bem, já sabemos qual artigo iremos aplicar para qual período aqui. Temos que agora analisar um referencial, que é a notificação do lançamento ao sujeito passivo. Que foi quando? Olha aqui. Ele foi notificado em outubro de 2012. Sabendo agora que nós temos, na verdade, 3 períodos distintos, Marcelo, 3 períodos, sim. Esse aqui é o primeiro período. O segundo período é junho. E o terceiro período vai ser aquele de julho a novembro, onde houve a prática de fraude. Aí você vai analisar, com base no termo final da decadência em cada um desses períodos, se essa notificação foi dentro ou fora do prazo. E aí vai ver qual foi extinto pela decadência e qual ainda permanece válido. Tudo bem? Tem mais uma pegadinha final. Deixei para o último ponto. Marcelo, já está confuso demais. Eu fiz uma tabela para te ajudar. Tá? Eu fiz uma tabelinha. Mas tem ainda uma última pegadinha. Quer ver? Vamos para a tabelinha que você vai analisar. Olha aqui. Vamos de baixo para cima? Vamos logo analisar o que é fácil? Tudo bem. Vamos lá, Marcelo. O que é fácil aqui então? Julho a novembro de 2007, tá aqui a informação. Julho a novembro de 2007 foi constatada fraude. Logo, por conta lá da redação final, da parte final do parágrafo 4º, 150, teve lá dolo, fraude e simulação. No entender do STJ, você aplica o 173, inciso 1. Ou seja, ele poderia lançar em 2007? Sim. Então começa a contar a decadência a partir do primeiro dia do exercício subsequente ao do fato gerador. Está aqui. 5 anos a partir desse momento, eu termino no dia 2 de janeiro de 2013. Quando foi a notificação? Opa, outubro de 2012. Está dentro desse período? Tá. Decadência acabava em 2013, negócio aconteceu aqui 10 de 2012. Opa, esse período está extinto pela decadência? Não. Então, julho de 2007 a novembro de 2007 não está extinto pela decadência. E junho, Marcelo? Junho não teve fraude. E teve o quê? Pagamento antecipado, ainda que é menor. Logo, você aplica a regra geral, que é o artigo 150, parágrafo 4º. Começa a contar a partir de quando? Data da ocorrência do fato gerador. Joga 5 anos para isso. Isso vai terminar aqui. Quando que veio o lançamento? A notificação do lançamento, outubro. Opa, depois. Eu estou aqui em junho, na verdade o negócio veio em outubro, ou seja, veio em 10 de 2012. Veio depois do período. Terminaria em junho. Para ser técnico aqui, até em julho, na verdade, né? Que junho, 5 anos, no mês subsequente, se você levar em consideração o fato gerador ocorrido em 1º de junho, aí seria 2 de junho. Mas só botei mês aqui, não botei nem o dia para complicar muito. Mas vamos lá. O ponto é, o negócio aconteceu em outubro, a notificação dele. Fora do prazo decadencial. Logo, junho tá o quê? Extinto pela decadência. Tá aqui um período já extinto pela decadência. Tudo bem? Próxima análise. Aqui é a segunda pegadinha. Que eu não falei para vocês ainda. Por quê? Vamos lá. Qual é o período?
agosto de 2006 a março de 2007. Você tem que dividir em ano. Não tem como. Então, você tem que pegar agosto a dezembro de 2006, faz uma análise, tá aqui. E depois, janeiro a maio de 2007. É maio, voltou a ter aqui uns meses aqui. Não tem importância não. Março, pronto. Abril, maio, ponto. Separa isso aqui em análises distintas. Por quê? Mudou o ano, pô. Começou em 2006 e foi lá para 2007. Começando aqui, de novo, de baixo para cima. Janeiro de 2007 a maio de 2007. Teve, por acaso, pagamento antecipado? Não. Logo, você aplica a regra do artigo 173, inciso 1. Já podia lançar em 2007? Sim. Então, você começa a contar do primeiro dia do exercício seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido efetuado. De novo, 1º de janeiro de 2008 vai até 2 de janeiro de 2013. O lançamento e a notificação foi aqui em outubro de 2012, ou seja, está extinto pela decadência? Não está extinto pela decadência esse período. Vamos agora para outra situação. E aqui é o grande ponto que eu já falei com você nas nossas aulas de teoria. Dezembro. É a segunda pegadinha. O período de 2006, que vai de agosto de 2006 a dezembro de 2006, tem que fazer ainda uma nova quebra. Uma análise separada de dezembro. Por quê? A seguinte pergunta será feita. Houve pagamento antecipado? Não. Aplico qual artigo? 173, inciso 1. E o que o artigo 173, inciso 1 obriga a você perguntar? Se poderia ter sido efetuado naquele lançamento naquele ano. E aí, a resposta será distinta para o mês de dezembro. Se o fato tirador ocorre em dezembro, o contribuinte tem um tempo para entregar a declaração, pagar o tributo. Se o fato tirador ali, o período de apuração é dezembro, ele só vai precisar entregar a declaração em janeiro do próximo ano. Então, quando você perguntar em relação a dezembro de 2006, eu já poderia lançar em 2006? Resposta, não. Quando que você poderia lançar? Em 2007. Se você só poderia lançar em 2007, quando que começa a contar o prazo decadencial? 2008. Olha aqui. Faz sentido? Pensa numa linha do tempo. O último mês aqui do ano, aqui é quando vira um ano para o outro. O último mês aqui é dezembro. Aqui ocorreu o fato gerador. Imagina aqui um período de apuração mensal. A declaração entregue pelo contribuinte somente vem aqui. E a partir desse momento, imagina que ele tem aqui até o dia 30 de janeiro do ano seguinte. Estamos aqui em 2014, imagina que ele tem até 30 de janeiro de 2015. Somente a partir do dia 1º de fevereiro de 2015 que o fisco vai poder, falar para o contribuinte que ele está omisso, inadimplente aqui, ó. Você não entregou a declaração no prazo. Você não fez o pagamento antecipado. Se você perguntar, olhando para esse esquema, o fisco poderia lançar aqui ainda em 2014? Resposta não, porque o contribuinte estava dentro do prazo ainda para entregar a declaração. Então aqui ele não pode lançar. Quando que o fisco vai poder finalmente lançar? Somente a partir desse período aqui. A partir do dia 1º de fevereiro de 2015, após o vencimento. Aqui, quando você perguntar para o fisco, pode lançar? Aí você fala, sim, pode lançar. Então, de novo, contagem do prazo decadencial. Imaginemos que nessa situação não houve pagamento antecipado. Ele não entrega a declaração e nem paga. Vamos lá.
Pergunto, posso lançar em 2014? Não. Só posso lançar quando? 2015. E o que fala o 7.3, inciso 1? Você começa a contar a decadência a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido efetuado. Ou seja, só vai começar a decadência a correr a partir de 1º de janeiro de 2016. Tudo bem? Muito cuidado, então, com dezembro. E olha que interessante, quando você vai analisar dezembro aqui, usando essa sistemática, só vai começar, então, a decadência a partir de 2008. De novo, fecha em 2 de janeiro de 2013. A notificação veio nesse período aqui no meio. Logo, não foi afetado pela decadência dezembro. Agora, analisa agosto, setembro, outubro e novembro. Você também vai aplicar um 731. Você vai aplicar um 731 porque não houve pagamento antecipado. Se eu estou em 2006, poderia lançar em 2006. Opa! Começa a contar a partir de 2007, o prazo decadencial, que vai fechar os 5 anos lá no dia 2 de janeiro de 2012. Pergunto, a notificação do lançamento veio nesse período? Não, veio fora. A decadência acabou aqui no dia 2 de janeiro de 2012 e o lançamento só veio no mês 10 de 2012. Então, todo esse período aqui foi afetado pela decadência. Ai, Marcelo, que difícil. Mas é. Então, vamos lá, respondendo a pergunta. Quais períodos foram afetados pela decadência? Está aqui. Agosto a novembro de 2006 e junho de 2007. Voltando na questão. Qual alternativa fala isso? Alternativa D. Agosto a novembro de 2006 e junho de 2007. Alternativa D é o nosso gabarito. Tranquilo, meus amigos? Bacana? Questão difícil. Mas foi bom. Com essa questão, nós resgatamos todos aqueles conhecimentos principais que vimos no curso de teoria de decadência. Tranquilo? Não esquece! Fala comigo! Fala a verdade! E conta aí se você acertou antes de eu dar o gabarito e as explicações. Legal? Ficar por aqui então. Forte abraço para você. Bons estudos!